Glória a Deus, a igreja bonita, né? Cada vida que o Senhor escolheu para viver a eternidade, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre, né, a vinda de Jesus. Né? Eu quero até já orar, as crianças já foram? Não? Ainda não? Que bênção. As crianças, né, podem ir para suas células. Que Deus abençoe grandemente, né, a vida das crianças, que é um futuro dessa geração, né, que vai impactar outras vidas através delas. Obrigado. Nós, né, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de fazer a tua obra, de estar, meu Pai, na tua casa, de viver, Senhor, as promessas do Senhor que o Senhor tem nos designado, tem falado, tem mostrado. Nós queremos, Pai, agradecer porque o Senhor nos escolheu. E não é qualquer escolha, Pai. Não é um simples presente que vai acabar. O Senhor nos ofereceu algo grandioso, algo poderoso, Senhor, para que nós viéssemos a viver eternamente. Não é simplesmente algo que vai demorar alguns anos e vai passar, não. É algo poderoso, que vai ser para sempre. Senhor, nos ajuda. Não deixe com que a gente venha se distrair com qualquer coisa e dispensar algo tão maravilhoso que o Senhor nos deu. O Senhor nos escolheu quando a gente ainda estava, Senhor, no pecado, nos vícios. Quantas coisas, Pai, nós estávamos praticando. Que feria o teu coração. Que te entristecia, ó Espírito Santo. Mas nós estamos aqui, Pai, nós queremos te agradecer por esse novo tempo. Pelo Senhor ter nos tirado das trevas e nos transportado para o reino da luz. E hoje nós podemos enxergar, Senhor, claramente o que nós estávamos fazendo, que atingia o teu coração. Mas nós queremos, Pai, que daqui para frente nós possamos viver intensamente para te agradar, para te alegrar, Senhor. Que nós viemos ser filhos obedientes à tua palavra. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, repreenda agora toda articulação maligna, toda a força do inferno, Senhor, que tem se levantado para roubar aquilo que é semeado a cada dia em nossos corações. Cerca-nos, Senhor, para que nós não viemos, Senhor, a perder a semente que é semeada todos os dias, que o nosso coração seja uma terra fértil, que seja uma terra maravilhosa, para que venha produzir, Senhor,
a 60 e a 100, a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Da palavra que caiu em nosso coração. Nós queremos andar sobre essa palavra, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a nos livrar, Senhor, de todas as armadilhas que o inimigo arma diante de nós. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, Senhor. É o que nós pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Não vou chorar. Amém? A gente, já temos visto falar da volta de Jesus. Mas a volta de Jesus, tem pessoas que acham que Jesus não vai voltar. Mas nós já temos visto falar mais de 2000 anos atrás. Tem pessoas que já até falam assim, não vai voltar mais não, já era. Isso aqui é o mundo, cada um vai morrer e acabou. Mas a promessa dele, que ele voltaria. Mas antes, a palavra de Deus fala que acerca da volta de Jesus, mais de 2.500 vezes tem pista dentro de Gênesis, Apocalipse, da volta de Jesus. E no Novo Testamento, é mais de 318 referências da segunda volta, de Jesus. Da segunda volta. Se ele veio a primeira vez, ele vai vir a segunda. Mas antes de a gente começar, eu quero fazer aqui um quebra-gelo, Eu pedi para o pastor Gilson e para o Alexandre me ajudar a fazer essa pregação. Amém? O tema da palavra você pode escrever aí, há uma guerra, para levar a sua alma. Há uma guerra para levar a sua alma. É uma guerra por sua alma. E a gente pensa que as coisas são, vai passar, e a gente não pensa que a gente vai morrer. A gente não pensa que a gente vai, a gente pensa que a gente vai viver, e a gente não quer morrer. Mas a gente não sabe a hora. Não sabe a hora. Não sabe o dia. Em Judas, capítulo Judas, só tem um capítulo. No versículo 9, disse assim: diz Miguel, enviado por Deus, para lidar de alguma forma com o corpo de Moisés, do qual o próprio Deus havia enterrado depois da sua morte. Há uma guerra. A Bíblia fala que houve uma guerra do anjo do Senhor contra as forças das trevas que queria levar o corpo de Moisés. Mas a gente lê o corpo de Moisés, mas com certeza era alma. Com certeza há uma guerra
do mal para tentar levar a nossa alma. Né? E você, né, a gente, né, espera a volta de Jesus, a gente acha que a gente não vai morrer, vai passar anos aqui na terra, mas a gente não sabe a qualquer momento como que a gente vai viver. Né, no sábado, ontem, a gente foi no enterro de uma amiga da gente, né, que era cliente, né, uma mulher nova, né, uma mulher que tinha uma aparência, tinha tudo, mas chegou a hora dela. E a gente foi lá, visitamos ela antes, né, oramos por ela, mas chegou a hora. E a gente vai fazer só uma apresentação aqui, né, que há uma guerra pela sua alma. Então pode subir. Não há uma guerra das forças das trevas que quer levar você, que quer acusar você. E o anjo do Senhor também te guarda, para que você, né, possa viver eternamente com Deus. Se você se arrepender de tudo aquilo que você cometeu, Jesus já te perdoou. E as forças das trevas não têm poder sobre a sua vida. Né? Nós estamos andando hoje. Nós estamos de pé. Mas a gente não sabe se daqui a algumas horas nós vamos continuar. E quem vai vir buscar a sua alma? Quem vai levar a sua alma? Quem, né? Qual hora que a gente vai? Aqui a gente tem o Alexandre, vai representar o anjo do Senhor. E o Gilson, né, o anjo das trevas. Mas não é porque ele está vestido de preto. Só porque... é só porque é a... Amém? Então a gente não sabe, né? Talvez a gente vai sair para visitar alguém. A gente vai caminhando nas ruas, né? Lá tinha um motoqueiro também, aí em Girassol. Esse motoqueiro, ele sofreu um acidente e foi embora. Né? Aqui do Álamos, né? Essa moça também, essa senhora também, ela é do Álamos. Então hoje nós estamos de pé, mas nós não sabemos se o dia de amanhã a gente vai desfalecer. Quem é que vai te buscar? Amém? Será que você está preparado? Será que nós... Amém, Gilson? Pastor Gilson? Amém? Né? Será que nós estamos preparados? Quantas pessoas estavam andando, né? Eu já tive assim a tristeza de ver uma pessoa que estava andando e ela cair. E aí vinham todos os paramédicos para atendê-la, mas não consegui mais reanimar. Né? Nós precisamos de saber que a nossa alma há uma guerra
para quem vai levar a nossa alma. Há uma guerra das trevas para tentar levar a sua alma. O Gilson não atacou, né, Gilson? Precisava de gritar aí, pelo menos, é meu, ele é meu, não é, você não vai levar. Que há uma guerra, né? Há uma guerra, né? Em Judas fala sobre... Vamos ler, Judas, versículo 9. Abre aí, que pode pôr na tela. Judas 9. Judas, versículo 9. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insulto, mas apenas disse que o Senhor repreenda. Uma guerra, porque o mal quer levar a sua alma. As trevas quer dominar a sua alma. Porque a gente foi tirado de lá. Nós fomos tirados das trevas para a luz. E ele não vai ele não está contente, ele vai investir até o último respirar da nossa vida. Amém? Então que o Senhor nos capacite cada dia mais para que nós possamos viver, né, a nossa vida na presença de Deus. Então a gente vê, né, que há mais de 318 vezes que é citada a vinda de Jesus no Novo Testamento, né, e mais de 2.500 vezes que cita a vinda de Jesus, né, do Velho Testamento, né, e o Novo Testamento. Então, em Gênesis já começa, né, dentro da queda do homem, Gênesis capítulo 3, versículo 15, e já começa, né, a referência sobre a vinda de Jesus, que esmagaria a cabeça da serpente. Né? E a gente vê que em Isaías capítulo 7, do versículo 14, né, pode colocar, né, menciona, né, a vinda de Jesus pela primeira vez. Então a gente temos a vinda de Jesus pela primeira vez para redimir, né, a igreja, para tirar, né, o pecado que tinha sido cometido, né, aquele mal que tinha sido feito. Jesus veio consertar e redimir a igreja. E a primeira vinda, né? E a segunda vinda, Jesus vai buscar a igreja. E temos a terceira vinda também, que é, né, para reinar com a igreja. Portanto, né, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem concederá e dará à luz um filho que chamará Emanuel. Então, né, nós vemos que o profeta Isaías já profetizou a vinda de Jesus. Né, e a gente vê essa conclusão chegando, né, em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 1. Pode colocar Mateus capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magros do Oriente a Jerusalém. Nós vemos que a vinda de Jesus, os profetas, os homens de Deus profetizou, né, a vinda dele, do Messias, e ele veio.
né? Não vai ser diferente. Mais de 2000 anos atrás, já tem profetizado que Jesus ia voltar. E muitas pessoas estão com o coração, né, endurecido. Muitas pessoas dentro da igreja continuam no pecado. Continua pensando que o amanhã pertence a nós. Nós precisamos viver como se fosse o último dia da nossa vida. Porque o amanhã pertence a Deus. Né, para a Lúcia, né, que era a pessoa que estava ali sempre conversando com ela. Né, no sábado foi o enterro. Será que ela pensava? Para esse rapaz que morava aqui no Álamos também. Talvez ele tinha feito o planejamento dele já para o final do ano. A gente precisa de fazer o planejamento. Mas a resposta é do Senhor. Se o Senhor falar amanhã, chegou o seu dia. O que nós teremos? Quem vai nos levar? Quem vai levar a sua alma? Nós precisamos Então Jesus, ele vem para redimir a igreja. Mateus capítulo 27. Jesus morre e vai ao céu. Quando ele veio para redimir, para encontrar, para falar, para ministrar e para apresentar, para mostrar o jeito, como que nós poderíamos fazer para chegar ao reino de Deus. Jesus veio. Mateus capítulo 27, 42. Mateus 7, 42. Salvo os outros, e a si mesmo não pode se salvar, é rei de Israel, que ele desça da cruz, e então cremos nele. Pode pôr o 43? Confiou em Deus, pois que Deus venha, livra agora. Se o fato lhes quer bem, porque ele disse, sou filho de Deus. As pessoas zombavam quando Jesus chegou na cruz. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele veio, pregou, ministrou, curou, fez milagre, ressuscitou mortos. E ali, ele está cravado na cruz. Mas tem alguém que fala ainda, você não é o filho de Deus? Então desce da cruz. Desce. Você não fez por outras pessoas e agora você está aí. Muitas das vezes o inimigo usa pessoas para nos tirar do foco. Quantas pessoas já ouviu, você não é filho de Deus? Por que você está passando por essa situação aí? Ó? Por que a sua vida está assim? Por que você está doente? Jogou algo para Jesus, para que Jesus viesse a descer, porque Jesus tinha poder de fazer tudo. Jesus tinha poder, mas ele não estava obedecendo o seu querer. Ele não obedecia o seu poder que ele tinha de falar, eu vou descer da cruz e quero ver. Jesus estava obedecendo ao Pai.
ele fala que não faça a minha vontade, mas a tua, Senhor. Eu não quero ir para a cruz. Jesus não queria ir para a cruz. Mas ele disse, não é a minha vontade, é a vontade do Pai. E muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade do Pai. Ele veio, fez a vontade do Pai. E a gente vê em Atos capítulo 1, versículo 9. Atos capítulo 1, versículo 9. Ele fez a vontade do Pai e o Pai o exaltou. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que os dois homens, vestidos de branco, e puseram ao lado deles, disseram, homens galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Jesus que foi levado ao meio de vocês para o céu, do modo como vocês viram subir. Então, o apóstolo voltaram do monte das Oliveiras para Jerusalém, distância de até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Na minha fala assim, na minha Bíblia fala assim, no final, como vocês viu ele subir, vocês vão ver ele descer. Vocês vão ver ele voltar. Então há uma promessa da segunda volta de Jesus. Então Jesus, ele veio a primeira vez para redimir, para perdoar, para purificar, para dar um novo rumo à igreja que tinha sido entregue, por Adão. Jesus veio restaurar. E, a segunda vinda de Jesus, em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 13, Jesus vai vir buscar a igreja. Será que nós estamos preparados? Será que nós temos a certeza, dentro do nosso coração, que se Jesus vir hoje, nós vamos subir? Ou se nós desfalecemos o nosso corpo físico, como a Lúcia, como outros, como o rapaz lá do Almas, será que nós vamos estar preparados? Porque quando nós morremos, nós vamos ser levados para aguardar a volta do Senhor. Mas quem vai nos buscar? Capítulo 4, versículo 13. Tessalonicenses, 1. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormiram, para que não fiquem tristes, como os demais, que não têm a esperança. Pois, se cremos em Jesus, Jesus morreu, se crê que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará
na companhia dele os que dormem. Então a gente não precisa ficar preocupado com a gente morrer. É lógico que a gente não quer morrer. A gente quer viver, mas não precisamos ficar preocupados. A única preocupação nossa é quem vai nos buscar, quem vai buscar a nossa alma. Porque o nosso corpo vai voltar para a terra. Do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. O nosso corpo, nós somos espírito, alma e corpo. Somos diferentes, né? A gente vê corpo, alma e espírito. Não, nós somos espírito, alma e corpo. Né? Então a gente é espírito, mas muitas das vezes a gente deixa a nossa alma e o nosso corpo cometer e fazer o que ele bem quer. Por isso que nós precisamos de ter a comunhão com Deus, ter a comunhão com o Espírito Santo, um relacionamento com o Espírito Santo, para que a gente não seja dominado pela alma nossa. Porque a nossa alma só quer as coisas que nós estamos vendo. Nossa alma, nosso desejo, né, a nossa cobiça vem pelos nossos olhos. E nós precisamos de ter o relacionamento com Deus, com o Espírito de Deus, todo instante, para que nós possamos ser fortes, para dizer não à nossa alma. Porque o inimigo quer levar a nossa alma. Tanto quando nós desfalecer, quando nós morrer, ou levar a nossa alma a cometer pecados contra Deus. É uma guerra. É uma guerra. Em capítulo 5 de Tessalonicenses, no capítulo 5, irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. O dia do Senhor vem como ladrão à noite. Então a gente, né, precisa de fechar a porta. Porque a gente não sabe que dia que o ladrão vem. Também a gente não sabe que dia que o Senhor vai voltar. A gente não sabe que hora que a gente vai morrer. Não tem purgatório. Não tem lugar que você vai apagar os seus pecados quando você morrer. Não existe, isso é uma mentira. Se alguém falou isso para você, essa pessoa mentiu. Se você morrer hoje, quem vai te buscar? Não pense que o inimigo, a Bíblia fala, que ele está ao nosso derredor. Ele não está ao nosso redor porque os anjos do Senhor nos cercam. Mas se nós continuar pecando e não se arrepender, o anjo do Senhor não vai ter como fazer nada. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher. Né? Ninguém está fazendo as coisas, né, fora. Né, as pessoas que
pecam, que faz as coisas, elas estão fora de si. Porque elas não estão tendo ideia do reino de Deus, do que se espera, do que Jesus fez. Deus não ia fazer algo tão grandioso, de enviar Jesus, passar 33 anos aqui na terra, correndo o risco de Jesus gostar dessa terra. Mas ele sabia quem era o filho dele. Jesus andou junto com as prostitutas, junto com os pecadores, junto com as pessoas que estavam no pecado, mas ele não pecou. Deus não ia investir tão grande responsabilidade de teu filho na cruz do Calvário por algo pequeno. Então, por isso que há uma guerra grande para roubar a sua alma, porque é algo glorioso. Ele sabe como é o céu. O diabo sabe como é o céu, porque ele saiu de lá. Ele sabe do que é a glória de Deus, do que é viver para sempre na presença de Deus. E Deus investiu tanto para que a nossa alma não passasse a eternidade no inferno, porque lá também vai ser algo terrível. Vai ser algo que ninguém jamais quer passar. Mas muitas das vezes a gente passa à beira do abismo, rindo. Nós precisamos de ter um temor muito grande em nosso coração, porque é algo muito grande que Deus nos ofereceu. Além dele nos fazer, nos dar uma vida, e a gente muitas das vezes se arrisca por uma coisa tão pequena. Se arrisca, cometendo pecados tão passageiros. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, porque Ele vai vir. E a terceira vez que Ele vai vir é para reinar. Para reinar com você. Não fique de fora dessa. Você que está afastado da igreja, você que afastou de Jesus, você que não aceitou, não posso falar aceitou Jesus, não podemos falar algo tão, nós podemos mudar isso. Muitas das vezes a gente chama as pessoas, você vai aceitar Jesus. Mas a gente precisa de chegar aos pés de Jesus e falar: Senhor, o Senhor me aceita? Eu estou cansado de viver essa vida. Eu não quero passar a eternidade longe do Senhor. Nós precisamos, porque é algo glorioso, que muitas das vezes tem quantas pessoas que estão jogando fora. Lançando fora por algo tão pequeno. Talvez, por mais prazer que você venha a ter, por mais que você venha passar alguns anos,
com a escolha que você possa ter escolhido hoje, que você está vendo que está contra Deus, por mais que você passa 10, 20 anos, mas precisa ver se isso está contra a palavra do Senhor, porque não vale a pena. Por mais que você venha ter o prazer melhor dessa terra, não vale a pena. Se estiver fora da palavra de Deus, mude a sua rota agora. Porque você não sabe o dia de amanhã. Porque o que Deus tem é muito grande. A terceira vinda de Jesus é para reinar. Apocalipse capítulo 21. Capítulo 21, versículo 1. E vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono, dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os seus humanos, com os seus filhos, né? Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Não é qualquer Deus. E eis que ele enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não é qualquer Deus. É o Deus que fez o céu e a terra e nos fez. Ele vai vir pela segunda vez para levar a sua igreja. Mas ele vai vir pela terceira vez para reinar na Nova Jerusalém. E nós não podemos ficar de fora. Nós não podemos ficar de fora por coisas tão pequenas que muitas das vezes a gente comete. Coisas que pode levar alguns dias, algum momento, ou talvez um prazer de um dia, ou de alguns minutos, fazer a gente ficar de fora desse plano glorioso de um Deus soberano que nos fez. E com certeza essas promessas, essa palavra da vinda dele vai se cumprir. Se cumpriu a primeira, e ele veio, fez o sacrifício para agora essa vinda dele
vai ser sacrifício para aqueles que ficaram. Para aqueles que ficaram, vai ser um caos total. Não podemos ficar de fora. Deus nos chama para algo novo. Deus nos quer, porque Ele sabe, né, que nós necessitamos dEle. Deus não precisa de nós. Ele tem um exército de anjos para fazer qualquer coisa. Mas Ele conta conosco, porque Ele quer que nós venhamos a passar a eternidade com Ele. Aleluia, Senhor. Se tem alguém que quer se ajoelhar diante do Senhor nessa noite, né, falar: Senhor, eu quero fazer parte desse reino. Talvez se afastou da igreja por alguma coisa, por algo tão pequeno. Daí você não tem conseguido força. Mas hoje o Senhor te dará força para você restaurar a sua vida. Deus restaurar a sua igreja. Assim como Ele veio, Jesus veio, né? Adão entregou tudo para o inimigo, né? Através do pecado. Jesus veio e resgatou. Assim Jesus resgatará a sua alma hoje, daquilo que estava condenando, daquilo que estava, né, condenando você, estava trazendo peso sobre a sua vida. Jesus quer resgatar a sua alma hoje, das trevas, para viver em novidade, para viver intimidade com Ele, para viver na luz, para viver a experiência com Ele. Você precisa de levantar um altar de adoração e de desejar conhecer a esse Deus poderoso. Amém? Vamos ficar de pé.